Olá. Oi. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone. Durante a pandemia, todos os sábados eu tenho recebido convidados dos mais diversos países para conversar sobre o panorama da Covid-19 nesses respectivos países. Os meus convidados de hoje, eu tenho a Sátiva Horazi, que é educomunicadora, acertei, hein? E fotógrafa. E também o seu marido, Carlos Barradas, que é fotógrafo e também doutor em antropologia pela Universidade de Coimbra. É um prazer imenso recebê-los aqui hoje em mais um bate-papo, mais uma conversa. Lembrando que quem ainda não curtiu a página Danilo Bifone, curta a página, comente essa live, mande a sua pergunta. Ao final, o Carlos e a Sátiva vão responder essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. E também uma novidade, agora às quintas-feiras, sempre às 8 da noite, estou conversando com pessoas relevantes sobre o cotidiano de São Paulo. Todos também estão convidados, sempre no mesmo canal. Quem perdeu, também dá para ver a reprise no YouTube. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho. É um prazer recebê-los aqui hoje, Sátiva e Carlos. E vamos começar batendo papo como está a questão hoje. O Carlos, que é português, e a Sátiva é brasileira, mas mora também na Espanha. É um prazer imenso recebê-los aqui. Como está hoje a questão da Covid aí na Espanha, em Portugal? Pode começar, Sátiva, depois você passa a palavra para o Carlos. Vamos conversar sobre os dois países. É um prazer imenso estar com vocês. E vocês já estão com reabertura? Fala para a gente um pouquinho como que está a questão aí. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Um prazer é todo nosso, Danilo. Bom, aqui em Madrid a gente já está... A Espanha já saiu do estado de alerta, né? Então, depois de passar por várias fases de desconfinamento e tudo, então agora Madrid já está, eu falo que na nova normalidade, que inclusive é o próprio slogan do governo. Então, a gente já, o comércio já está aberto, os bares, os restaurantes, shopping center, tudo já está aberto, porém, tudo com restrição de pessoas, o uso de máscara é obrigatório, tem álcool em gel em todos os lugares possíveis e imagináveis da cidade. Ainda algumas ruas estão fechadas, como se fosse a Paulista no domingo. Eles fizeram isso aqui durante a pandemia para poder, já nas fases de desconfinamento, para poder as pessoas terem mais espaço para caminhar. Então, essas medidas ainda estão sendo tomadas. Então, de final de semana e feriados ainda tem essas ruas abertas só para as pessoas, para ter mais distanciamento. Ainda tem as marcações no chão. A gente está voltando realmente a um lugar desconhecido, mas eu acho que o mais perto da normalidade possível, né? Em Portugal, Carlos. Então, em primeiro lugar, também muito obrigado pelo convite. E se não entenderem ou não entenderem alguma coisa do que eu falo, porque por vezes o sotaque é um pouco complicado, esteja à vontade para... Não, tá perfeito. Só falar mais pausadamente, aí o brasileiro entende tudo. Muito bem. Então, em Portugal, no momento em que foi decretado o estado de alarme, em Espanha, Portugal estava, digamos, em termos de tempo, cerca de 2 semanas antes, digamos assim, certo? A nível dos padrões epidemiológicos. E, portanto, no mesmo dia em que Espanha decretou o estado de alarme, também Portugal decretou o estado de alarme. Isso permitiu poupar tempo, não é? E permitiu também que Portugal fosse rapidamente considerado um dos países exemplares, portanto, na Europa, a nível da gestão da pandemia.
estava tudo a correr imensamente bem. Os números imediatamente, quer de contágios, os números de mortes também nunca foram muito elevados, felizmente. Os números diários, né? Sim. E, portanto, rapidamente se viu que a curva começou a descer. Um dos problemas é que agora, precisamente pelo sucesso, digamos assim, das medidas de confinamento, parece que está a haver outra vez um ressurgimento do nível de contágios e das mortes, em particular na região de Lisboa. Já seria uma segunda onda? Eu não acredito muito que ainda seja uma segunda onda, mas a verdade é que me parece que as medidas de desconfinamento em Portugal começaram talvez demasiado cedo. E, portanto, enfim, bom, também não sou epidemiologista, certo? Mas, não, tranquilo. Mas parece-me a mim que talvez mais 2 semanas, 3 semanas, tivessem ajudado um pouco mais a fortalecer essa posição de controle cada vez maior do contágio. É óbvio que isso é impossível, mas neste momento isso já está a constituir um problema significativo em Portugal, de novo. Mas em Lisboa, né? Também. Sim, em Lisboa em particular. Tá ótimo. Carlos, aproveitando já que você está com a palavra, eu gostaria que você comentasse sobre o sistema de saúde público de Portugal. Eu sei que Portugal tem muitos pontos positivos nesse sistema de saúde pública, em educação, o índice de desenvolvimento humano, o IDH de vocês, está num patamar bem assim, louvável. Se pudesse comentar um pouco sobre essa questão da saúde pública. Com certeza. Isso é um campo onde eu estou bastante à vontade, porque a minha tese de doutorado fez precisamente uma comparação entre doentes com câncer de mama admitidas em 2 hospitais públicos, um em Portugal e outro no Brasil. Em Portugal, nossa, sensacional! Sim, em Portugal foi o Hospital São João, no Porto, e no Brasil foi o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E, enfim, embora a tese se foque em particular nas narrativas de doença de mulheres com câncer de mama, eu fiz uma parte significativa da tese reflete precisamente sobre a importância dos sistemas públicos de saúde. E em termos de lei, eu diria que a Constituição do SUS no Brasil é mais progressista do que a Constituição do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. A diferença é a sua aplicação no terreno, não é? A efetividade. Então. E Portugal, realmente, depois da Revolução dos Cravos, em 1974, realmente o Serviço Nacional de Saúde foi uma grande conquista democrática, como de resto foi o SUS no Brasil também. E desde então Portugal experimentou, enfim, um crescimento a nível de longevidade, a nível da diminuição da mortalidade infantil. A questão da educação, como você falou, também é fundamental, porque em cerca de 40 e poucos anos a diminuição do analfabetismo em Portugal foi tremenda. Tem muita gente hoje em dia que é graduada, mestre, doutorada, enfim, e isso foram grandes conquistas que se deveram precisamente ao processo de implementação da democracia em Portugal e que realmente permitiram que seja hoje um Portugal muito diferente daquele Portugal de até final dos anos 60, início dos anos 70, não é? Perfeito, nossa, é interessantíssima a sua tese. Depois, se puder colocar, não sei se ela está disponível online, se puder passar o link, deixar nos comentários para o pessoal ter acesso, seria interessantíssimo. Com certeza, com certeza. Agora, quanto à questão da reabertura agora, as escolas já voltaram a funcionar? Como foi essa paralisação das aulas? As crianças estudaram online, todos tinham acesso a isso, alguém ficou de fora? O que vocês podem falar a esse respeito, Sátiva?
Olha, sobre as escolas é um tema também que me interessa, e eu acompanhei um pouco porque eu achava que a gente que teria alguns outros problemas aqui, na verdade foi muito parecido com o que a gente tem no Brasil. Pode ser engraçado, mas é verdade. As aulas foram... A primeira medida que foi tomada foi suspensão de aula, né? Então, os alunos começaram a também se adaptar no virtual e aí começaram a surgir os problemas. Então, a falta de acesso e foi muito interessante também ver como que isso entrou na pauta, até nos jornais daqui e tudo. Então, quantos alunos têm acesso à internet, quantos não têm? Então, todas essas questões. E também a questão das merendas, né? Então, a escola precisa continuar fornecendo alimento para as famílias, para os alunos bolsistas. Então, como que vai ser toda essa logística de distribuição de alimento? Será que as escolas, será que conseguem implantar projetos na escola para que essa distribuição de alimento seja para a família também? Então, foi interessante ver isso durante a quarentena, para mim como educadora, né? E também as aulas, e aqui tem uma prova que é parecido com vestibular, mas não é. É um pouco mais parecido com o Enem, né? Então, também tinha essa questão de vai ter prova, não vai ter prova, como que vai ser. E aí o que eles decidiram foi que os alunos dos últimos períodos, então, por exemplo, do terceiro colegial, do 9º ano, eles voltariam, seriam os primeiros a voltar. Então, essa medida foi tomada, aí eles estão retomando as aulas também limitadas, e outra coisa também das escolas. É que também a presença é voluntária. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui é obrigatório. Tipo, no Brasil também mas aqui a penalização para quem não leva o filho para a escola é maior do que no Brasil. E as próprias faltas também aqui são bem menores. E você tem que explicar, justificar a falta e tudo. Então, também isso foi uma medida que eles tomaram, que a falta é voluntária, a presença é voluntária, né? Tá ótimo. Em Portugal, do que foi sendo possível acompanhar, bom, as pessoas já, obviamente, saturadas de estarem de estarem em casa, enfim, numa espécie de também professores auxiliares, não é? Para além de todas as questões relacionadas com o trabalho, obviamente, e entretanto já estão de férias, já entraram nas férias do verão aqui agora, e portanto ainda não se sabe muito bem como é que vai ser o regresso do próximo ano letivo, porque o ano letivo em Portugal e aqui também em Espanha começa normalmente em setembro, finais de setembro, portanto no final do verão, não é? Mas realmente, enfim, ainda não se sabe muito bem. A universidade, por exemplo, mesmo na universidade ainda não se sabe como é que vai ser o regresso às aulas. Eu defendi a tese no dia 2 de março e no dia 9 a Universidade de Coimbra fechou. Portanto, eu por uma semana que ainda consegui defender a tese presencialmente. Foi uma sorte. E então, bom, ainda não se sabe muito bem, está todo mundo assim. Depois, entretanto, também já se fala do tal surgimento da segunda vaga, da segunda onda, enfim. Segunda onda. Com a chegada do inverno também, ou pelo menos das temperaturas mais frias. Portanto, quer dizer, a situação, ninguém sabe ainda muito bem como é que isto se vai dar, se vai ser uma articulação entre o online e o presencial, porque, obviamente, que
enfim, tudo isto tem questões relacionadas com o acesso à internet, o acesso a um computador portátil, o acesso, enfim, todas as questões que obviamente o Brasil tem numa dimensão e numa escala muito superior, mas que realmente enfim, as pessoas ainda estão muito expectantes, sem saber o que é que aí virá, não é? Perfeito. E, Carlos, já que você mencionou a Revolução dos Cravos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco e depois passasse a palavra para a Sátiva sobre a questão das ditaduras aí na Península Ibérica. Vocês tiveram Franco, Salazar e como o avanço democrático se instalou posteriormente a isso, e como é hoje essa democracia, se existem movimentos que pedem a volta dessa ditadura, como a gente tem aqui no Brasil, de uma forma até teatralizada. Eu gostaria de saber como vocês levam a democracia hoje, depois de um período tão longo de ditadura. Bom, em primeiro lugar eu vou falar mais sobre, obviamente, o contexto português, não é? Portugal tem o que eu diria que é uma vantagem, digamos assim, relativamente à Espanha. É que Portugal teve um momento simbólico, que é a Revolução dos Cravos, que marca, de facto, a divisão entre uma ditadura e uma democracia. Coisa que em Espanha não aconteceu, não é? Portanto, em Espanha não há uma data, não há uma celebração do final da ditadura, porque foi um acordo, não é? E, portanto, em Portugal, o 25 de abril de 1974 é, de facto, a data que marca, é uma data que é simbólica, porque a Revolução, como se sabe, foi feita pelos militares, curiosamente, uma revolução a favor da democracia pelos próprios militares, que é algo que é até surpreendente, não é? Digamos assim. Mas ter essa data ajuda precisamente a essa consolidação anual de o que é uma democracia, do que são os princípios democráticos, de cidadania e por aí fora. Atualmente, Portugal até muito recentemente esteve relativamente afastado desses movimentos de extrema-direita que estão, de facto, a chegar a vários países europeus. Mas agora a coisa está a ficar um pouquinho mais preocupante, porque sabemos bem que existem sempre pessoas saudosistas do antigamente é que era bom, não é? Mas Portugal, até agora, felizmente, tem-se aguentado, digamos assim, dentro dessa valorização, desse reforço sistemático, contínuo da democracia. E isso faz-se, obviamente, ou é manifestado também, precisamente, na saúde, na educação, na questão do voto universal, da defesa também. E isso é uma coisa que em muito me orgulha em Portugal, que para um país conservador é um país onde, casamento gay é legal, é LGBT, a interrupção voluntária da gravidez também, é um país que tem saúde tendencialmente gratuita, daí a diferença com o Brasil, é que no Brasil é universal e gratuita, em Portugal é tendencialmente gratuita, o que quer dizer que em alguns casos existe alguma forma de pagamento, estamos a falar de 5 euros, sei lá, 30 reais, por exemplo. Mas, enfim, há ali uma coparticipação pequena. Uma coparticipação simbólica até, diria, mas que realmente tem tido esse reforço. Agora, como é evidente, quer dizer, nós sabemos que esperemos que sim, mas é difícil um país manter-se absolutamente isolado nos dias que correm das tendências políticas na Europa. Agora, neste momento é um governo de esquerda em Portugal, que é o que vocês chamam uma coalição, se não me engano, que é entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
Portanto, é um governo bastante, enfim, progressista, apesar de ter ainda ali, obviamente, eu parece-me a mim que cada vez mais é difícil que seja um governo absolutamente de esquerda, digamos assim. Nos tempos que correm é uma situação muito complicada, mas acho que é um período em que Portugal também recuperou um pouquinho economicamente e a garantia desses direitos se mantém ainda. Sim. E aqui na Espanha a situação não está fácil, está bem complicada, inclusive. E, por exemplo, foi ano passado ou esse ano que a gente teve o Franco? Não, foi o ano passado. Né? A exumação do Franco. Porque o corpo do Franco estava enterrado no Vale dos Anjos Caídos. E aí foi uma batalha tirar esse corpo desse lugar, porque não representa mais, tem que tirar o ditador de dentro de um monumento muito relevante. Então, a gente acompanhou muito de perto esse processo. Então, os franquistas queriam manter. Então, isso também deu mais voz. Na mídia estava o tempo inteiro falando do Franco, transmissão ao vivo de tirada do corpo do Franco. Então, é bem complicado. E aí, durante a pandemia também, porque o partido de extrema-direita, que é o Vox, que é terrível também, é um à la Bolsonaro, Trump, assim. E durante a pandemia, a gente batia palmas às 8 horas da noite para os profissionais de saúde pública. Então, era um grande momento, era um momento muito importante. Mas, conforme foi passando as coisas, o desconfinamento foi rolando, a gente tinha as caçarolas, que é o panelaço. Então, aí virou. Quem é de esquerda, juro, foi assim. Quem é de esquerda batia palma. Às 8 da noite. Às 8 da noite. E quem era de direita batia a panela às 9. Extrema-direita. De extrema-direita. Então... E quem ganhava? A gente, claro. Sim. Mas, Danilo, era assustador. Era assustador ouvir. Porque, por exemplo, um dia a gente porque a gente podia sair para caminhar, né, numa dessas fases. E aí a gente viu porque eles colocam as bandeiras nas janelas. E aí a gente viu um bloco de prédio com muita bandeira. A gente falou, não é possível. É muita concentração. Logo deu às 9 horas da noite. E foi assustador, assim, o panelaço doía, sabe? E logo depois teve as carreatas, né? Que saiu, foi bem noticiado aí no Brasil também. As carreatas. Sim, acho que na verdade, o Brasil acabou copiando, né? Essa questão das carreatas de vocês. E lamentável esse tipo de... Enquanto nós já não tínhamos um alinhamento entre o governo federal, que era extremamente negacionista em relação à pandemia, aí, até certo ponto, os governos estaduais e municipais estavam segurando a bronca, pregando o isolamento social, e aí o pessoal começou a sair na rua exigindo o fim do isolamento social no meio da pandemia. Isso aí foi terrível, terrível, terrível. Danilo, mas a diferença é que aqui eles começaram a fazer a carreata dentro de um bairro, como se fosse um Jardins aí de São Paulo, Moema ali, um bairro de classe bem alta, e depois que passou o pior da onda, né? Então, e aí no Brasil foi na frente do hospital, enquanto... Sim, durante o epicentro da pandemia. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para quem está assistindo agora essa live interessantíssima com o Carlos e com a Sátiva, dê o seu like, faça seu comentário, faça sua pergunta, compartilhe essa live e, se você perdeu, vá então no YouTube e pode assistir a reprise que estará disponível a partir de amanhã. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho.
já que a gente está falando aí sobre essa questão política, como a imprensa tem passado aí na Europa, qual a opinião de vocês sobre esse negacionismo do nosso chefe do executivo aqui no Brasil em relação à pandemia? Você fala de Portugal, tudo bem que de Portugal a gente sabe muito pouco, quer dizer, porque a gente não estava lá, então, mas aqui está sendo bem noticiado, assim, a gente acompanha os jornais daqui, que é uma coisa que geralmente os brasileiros daqui não fazem, mas a gente acompanha o jornal local e pelo menos uma vez por semana tem notícia daí, tem notícia do Brasil, e é muito triste porque a gente, desculpa, mas a gente está passando muita vergonha aqui, as notícias são bem... Não precisa pedir desculpa, não, é verdade. É um pouco forte, né? Mas assim, a gente está passando vergonha, assim. As notícias daqui falam, olha, Bolsonaro é um dos únicos que está negando tudo isso, porque aí aparece a cara dele, legendado, falando, isso é uma gripezinha e tal. Então, aqui está sendo bem noticiado. No jornal hoje mesmo, eu estava lendo um artigo sobre brasileiros que moram na Espanha, porque nós somos 100 mil brasileiros na Espanha. E aí, então, saiu um artigo de que como que nós, brasileiros, estamos lidando com esses dois lugares, né? Então, aqui, que está passando, e a gente está, né, consideravelmente bem, a gente pode sair na rua e tudo, e aí, você está no... Nem chegou ainda, como dizem, nem chegou no pico, e a gente está tendo mais de 1.000 mortes por dia. Então, como também está sendo lidar com esses dois lugares. Então, a mídia está noticiando bastante, assim, e bem crítica. Em Portugal, bom, isto, no fundo, enfim, as notícias sobre o Bolsonaro e sobre o Brasil, para além das típicas, como é evidente, porque, enfim, pela relação histórica, não é? Mas desde o momento em que se começou a falar muito da chegada do Bolsonaro, da sua candidatura à presidência, da vitória para Presidente da República, que, enfim, os artigos de opinião, artigos jornalísticos, peças, pautas, têm muito material. E a verdade é que, se inicialmente até houve alguma direita portuguesa que dava, digamos, o benefício da dúvida portanto, ao Bolsonaro, ou seja, não, mas aquele discurso que nós já sabemos qual é mas ele não é bem assim, não é? Subitamente tudo isso acabou e, portanto, já sabem que ele não só era aquilo que dizia, mas é muito mais nesse sentido, não é? E mesmo pessoas que inicialmente estavam, digamos, a defender a sua chegada ao poder, enfim, aquele sentimento anti-PT, não é? Aquela coisa. De repente, também essas pessoas começaram a render-se a um conjunto de evidências e que, de facto, dizem que, enfim, que é uma pessoa que claramente não tem capacidades para gerir qualquer país e depois há outra coisa também interessante, que é, quer dizer, nós basta recuarmos 7, 8 anos atrás para termos as imagens daquelas revistas como a The Economist, em que tinha o Cristo Redentor levantando voo, porque agora é que o Brasil iria ser uma potência mundial. Eu lembro-me, eu morei no Rio de Janeiro durante 2 anos e pouco. E eu estive lá durante um certo período de glória económica, digamos assim, não é? Em que as coisas parecia que estavam encaminhadas. E tinha muita gente que me dizia, não, Carlos, agora o Brasil vai detonar e tal, e vai ser uma grande potência. E havia de facto um sentimento de otimismo. Quer dizer, e quando nós de repente vemos aquelas homenagens com a Ave Maria de sanfona, uma coisa absolutamente falsa, como todos os testemunhos que temos tido, que tudo aquilo soa falso, quando nós temos ministros, um atrás do outro, a ser apanhados em fraudes
de graus académicos, de inexistência de graus académicos, e parece que tudo sempre é uma exceção, não é? Parece que tudo vai sendo... Continuamos sem ministro da Saúde, né? Que continuam sem ministro da Saúde. Quer dizer, isto não, de facto não torna-se difícil arranjar... Eu não entendo, nós não entendemos, como é que ainda se continua a arranjar desculpas para uma situação destas. Quer dizer, um país como o Brasil, que de facto tem tudo para ser, enfim... Posso só fazer uma observação sobre essa coisa da mídia? Claro. A gente estava lá em Portugal recentemente, bem recentemente, ainda estava em estado de alarme, porque a gente foi resolver algumas coisas e a gente estava com documentação, tudo para passar a fronteira. E eu cheguei na casa da mãe do Carlos, liguei a televisão, Bruno Covas falando. Então, assim, para você... Como lá tem muito mais brasileiro, a notícia de lá chega muito mais específica também, né? Então, sim, estava o prefeito de São Paulo na televisão. Que aqui não aparece, aqui só aparece o federal. Lá não, lá é mais específico porque tem mais brasileiros. Então, eu acho que lá, muito provavelmente, tenha sido muito mais noticiado, porque também a audiência de brasileiros é alta, porque depois do jornal passa a novela brasileira também, e tudo, aquela coisa. Mas, então, acho que lá foi bem mais noticiado. E sempre que eu vou em Portugal, para mim é meio um campo minado, assim. A gente ouve o brasileiro falando bem do Bolsonaro e tal. A gente não sabe muito bem com quem que a gente está falando. Então, assim, a gente toma um cuidado importante, assim, em Portugal. Porque só mais uma notinha, porque a outra questão é que Portugal é dos países onde o Bolsonaro teve mais votos fora do Brasil. Portanto, ainda existe, eu agora já não me recordo com detalhe, mas serão cerca de 65%, 70% dos votantes totais que votaram no Bolsonaro nas eleições. Portanto, isso diz muito também de qual é o tipo de pessoas que... e Portugal está batendo recorde de imigração brasileira, sim, né? Claro. Está batendo recorde ano passado. Foi ano passado ou 2018 que foi recorde de entrada de brasileiros em Portugal? Então, que estão vindo agora, né? E muito curioso é isso, não é? Que muitas vezes são pessoas brasileiras que votaram no Bolsonaro e que fogem do panorama político. Quer dizer, e vão para um país que nós sabemos que tudo isto se baseia em questões, obviamente, de colonialismo e por aí fora. Isso acho que é uma coisa muito importante ficar definida. Mas, ao mesmo tempo, é muito curioso porque saem do país depois de votar Bolsonaro e vão para um país onde é um governo de esquerda que tem comunistas no poder e adoram a segurança que Portugal dá e o Estado Social. E depois quando se diz, mas por que não estas conquistas no Brasil? Mas o Brasil é diferente. Não. Quer dizer, isto é uma diferença muito grande, não é? Nós podemos fazê-lo diferente, né? Exatamente. Claro. Parafraseando aí Fernando Pessoa, não é o rio mais formoso, não é o Tejo, porque o Tejo não é o rio que corre na minha aldeia. Nós poderíamos ter força de vontade e ter um governo de esquerda aqui no Brasil, claro, assim como vocês tiveram em Portugal e com essas conquistas sociais que vocês implementaram, né? Claro. E, enfim, isso, ao mesmo tempo, acaba por ter tantas pessoas também assim, acaba também por minar um pouco a própria ideia que as pessoas têm sobre a política brasileira, não é? É óbvio que não nos podemos esquecer de toda a história, enfim, recente e todas as problemáticas com o Lava Jato, enfim, tudo, mas ao mesmo tempo também seria importante ter essa noção, não é? E essa capacidade crítica de que, de facto, é possível
ainda ontem a live que tu estavas a falar, não é? Sobre a questão de no Brasil, aquela ideia de que é possível fazer as coisas. Tem que haver coordenação, tem que haver vontade política, mas é possível, não é? Tá ótimo. Eu sigo muito um ator brasileiro que hoje mora em Portugal. Ele tem um papel relevante aqui na questão política. Ele é um formador de opinião. O Pedro Cardoso, o Augustinho da Grande Família. Não sei se vocês têm oportunidade de acompanhar. Hã? Eu não sabia que ele morava aqui, em Portugal. Sim, ele mora em Portugal. E é muito bacana. Ele faz esse paralelo, assim mesmo da forma que o Carlos colocou, dos brasileiros fugirem de um governo antidemocrático, indo para Portugal e elogiando, então, a democracia portuguesa, a esquerda portuguesa, as conquistas sociais portuguesas. E isso é interessantíssimo. Vale a pena segui-lo. Ele tem colocações muito interessantes, o Pedro Cardoso. Muito bem, muito bem. Não, o fenômeno que está acontecendo em Portugal é muito interessante, assim. Você vê a questão dos apartamentos, da compra dos apartamentos que custam mais de 1 milhão de euros, é de brasileiros. Tem também os dados de que tiveram que ter reformas para construir os quartos de empregada por causa dos brasileiros. Então, assim, é realmente um fenômeno... Um resquício dessa sociedade escravocrata que nós tivemos aqui, né? E aí eles vêm para cá querendo o mesmo padrão, o mesmo... Sim, essa questão dos apartamentos é incrível, porque foi um fenómeno também, assim, rápido, foram 2, 3 anos. Bom, e é isso, não tenho muito mais a acrescentar, mas é muito curioso porque é precisamente a repetição desse padrão de escravocrata, da empregada, o quarto da empregada, viver com as pessoas e, enfim, e garantir esse nível de privilégio, enfim, que ainda existe, obviamente, em alguns segmentos da população portuguesa, mas é uma coisa residual, não é? Que é um pouco o que o Babel estava falando. A gente estava vendo a live do Danilo com o Babel. Sim, a live da semana passada. A live da semana passada, e ele fala justamente isso, tipo, o padrão de consumo na Europa, de modo geral, é muito diferente do Brasil, né? Então, e aí tem essa diferença de chegar com esse padrão de consumo aqui na Europa e querer manter um status que aqui, sinceramente, não vale muito se você tem um Audi ou se você tem um Corsinha, né? Sei lá. Mas se você tem um carrão importado e tal, ou se você tem um carro popular. Então, também esses valores, né? Que o Babel falou bastante. Tá ótimo. Vamos partir para as perguntas. Já estão chegando diversas perguntas aqui do pessoal de casa que está nos assistindo. E isso é muito bacana. Primeira pergunta do Lucas de Sá. Lucas de Sá, que sempre nos acompanha. Boa tarde. Tendo em vista que vocês são fotógrafos, como está a questão da cultura na pandemia pela Península Ibérica? Existe algum auxílio emergencial para o setor de cultura? Tá bem mal. Não temos o auxílio. Agora saiu aqui na Espanha, né? Saiu um auxílio de cultura que ainda está sendo negociado e tudo, que a fotografia não está dentro, sendo que a fotografia aqui na Espanha é muito relevante, é muito importante. Realmente existe um mercado de fotografia, tem muitos festivais, muitos fotógrafos muito importantes, e a fotografia não entrou, mas está na batalha para que tenha um auxílio e que a fotografia esteja nele. Mas está complicado. A gente não teve um auxílio emergencial como teve aí no Brasil. Funciona
tem alguns outros auxílios. Então, teve auxílio alimentação, que era, eles traziam alimento, se você pedisse, o governo te levava alimento. Tá com auxílio aluguel, mas que a gente não sabe se sai ou não. Então, foi diferente, assim, as questões dos auxílios. Mas a cultura a gente já está sentindo, né, óbvio, mas a longo prazo, a médio prazo, vai demorar para voltar, assim, tá bem complicado. Sim, parece-nos, pelo que temos tido informações também, que existem algumas pessoas que tiveram um apoio emergencial, mas não especificamente para a cultura, ok? Portanto, um apoio emergencial para autónomo, que são... As MEIs no Brasil. Certo. Pronto, e que tiveram, e temos um amigo, por exemplo, que teve esse apoio emergencial. Em Portugal, embora os valores aqui, apesar de serem países lado a lado, os valores aqui são bastante superiores do apoio comparado com o lado português. E tanto mais que em Portugal tem havido muita crítica ao governo, porque os apoios já são baixos num contexto europeu e também para o contexto português são ainda mais baixos e, portanto, cerca de entre 150 e 300 euros. Ou seja, é pouquíssimo dinheiro e, portanto, a situação obviamente está complicada porque nós, na área da fotografia, como a Sattva dizia, bom, isto para tudo. É curioso também que a fotografia não esteja contemplada no apoio à cultura, porque é uma referência no panorama europeu, quer dizer... Brasileiro também. Sim, também. E, portanto, isso obviamente a nós deixa-nos muito preocupados, porque não sabemos muito bem o que é que virá aí, não é? E os auxílios demoraram muito para chegar também. Demoraram muito para ser aprovados. Foi complicado. E aí é engraçado, porque os nossos amigos daqui veem o auxílio daí e ficam impressionados. Tanto pela questão política daí, quanto, a gente também quer, sabe? E a gente, né? A gente tá aqui batalhando e tudo, que bom que vocês conseguiram e tal. Então, é complicado. Tá ótimo. Pergunta do Renan Siqueira. Tendo em vista o atual cenário da Covid-19 no Brasil, em que os casos estão crescendo cada vez mais, e considerando as irresponsáveis políticas públicas que estão sendo adotadas em relação à adoção da flexibilização do isolamento, vocês acreditam que os países europeus adotarão, em um futuro próximo, medidas restritivas em relação à entrada de brasileiros? Já estão. Tá, né? Já estão. Já estão. Porque, aparentemente, só pessoas que têm passaporte europeu, de algum dos países europeus, conseguem entrar, mas cidadãos e cidadãs brasileiras, neste momento, está bloqueado. Está bloqueado. O Brasil e os Estados Unidos, né? E eu acho que tem mais 15 países também que estão bloqueados e Brasil é um deles. Então, e a gente... Para o resto da Europa, vocês estão abertos? Sim, estamos abertos. Abriu faz 2 semanas e para Portugal abriu agora dia 1º. E há uma coisa que é uma situação muito nova que a pandemia trouxe, é que aquilo que se chama o espaço Schengen, que é o espaço dos países da União Europeia, em que as fronteiras já não estavam fechadas portanto, no caso de Portugal, desde que Portugal entrou na União Europeia, esta foi uma situação absolutamente excepcional e que exigiu o encerramento dessas fronteiras. Portanto, a pandemia em si criou... É certo que existem outro tipo de divisões não geográficas dentro dos vários países da União Europeia, nomeadamente entre a Europa do Sul e a Europa do Norte. Uma coisa que ficou muito clara durante a pandemia, é interessante, se alguém tiver interesse nesse assunto, foi
foi um grande aprendizado, assim, para mim, de entender essas relações dentro desse espaço. Sim, porque durante as negociações dentro da União Europeia para o auxílio a países que tivessem sido mais afetados pela pandemia, houve claramente uma crítica dos países do Norte a dizer que os países do Sul só gostam de praia e sol e bem-estar e os países do Norte é que trabalham. E isto é um bocado aquela lógica, é uma lógica racista, como é evidente, não é? Que é aquela ideia de que o Norte é que trabalha e no Sul é que se passam férias o ano inteiro, não é? Quando, a nível das horas de trabalho, os países do Sul, no geral, são, em média, os que trabalham mais horas por semana da União Europeia. E, portanto, isto é muito importante também para ter essa ideia de como é, enfim, da política, da questão política que existe dentro da União Europeia, que está na base, obviamente, também da própria União Europeia, na sua gênese, na sua formação, não é? Pela questão da moeda única e por aí fora, e que dá muito conta de como é que um fenómeno que não é culpa de nenhum país, nem nada, quer dizer, a partir do momento em que as pessoas viajam para algum lugar, levam vírus e, enfim, ninguém sabe muito bem inicialmente como é que se vai dar a distribuição e por aí fora. Mas estar a culpar países pela questão da propagação do vírus, isso é um problema. Agora, claro, quando temos essa irresponsabilidade política aí desse lado do Atlântico, a coisa aí já se torna mais grave ainda, não é? E eu acho que eles ainda vão demorar um pouquinho para abrir, assim, para ir. Sim. 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 Tá ótimo, perfeito. Eu adorei conversar com vocês. Foi um papo muito bacana. Igualmente. E vamos torcer aí para que, eventualmente, possamos um dia visitar aí Portugal e Espanha com as fronteiras já abertas, né? Esperemos que sim. Tá ótimo, foi um prazer mesmo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Sátiva. E hoje eu conversei com o Carlos Barradas e a Sátiva Orazzi. Eles moram, respectivamente, o Carlos é português, mora na Espanha, juntamente com a Sátiva. Foi um prazer imenso. E se você perdeu essa live e não assistiu, não tem problema. Vá buscar a reprise no YouTube. Todas estão lá disponíveis. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado mais uma vez. E me acompanhe na página Danilo Bifone. Até logo. Se puder, obrigada. Em casa. Obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite. Também queria fazer um convite para vocês, que a gente fez um canal no YouTube. E a gente foi... bacana, pode divulgar e depois coloca aí nos comentários, coloca o link pra gente. Vou colocar nos comentários e a gente fez um canal no YouTube contando várias histórias durante a quarentena, que eu achei que a gente acha muito interessante, muito legal, dá uma motivação também para a gente ficar em casa, dá um ar de esperança também. Então, são histórias bem bacanas. Então, a gente espera também a visita de vocês e nas nossas redes sociais a gente está à disposição também. Se quiser ver as fotos também, que a gente teve fotografando no lockdown, tudo a gente está à disposição aí. Tá ótimo, coloca o link pra gente aí nos comentários, todo mundo de casa vai poder participar. Tá bom. Pode deixar. Muito obrigado, até mais, gente. Obrigado, Danilo. Se puder, fique em casa. Isso, sim. Isso mesmo.